Dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo, quando submetido a uma variação de temperatura. A temperatura nos representa o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais agitadas, maior a temperatura presente. Dilatação térmica dos sólidos. Aumentar a temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos, e, consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. Ao considerarmos uma barra homogênea, por exemplo, comprimento Li e uma temperatura θI, em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. É possível concluir que a dilatação linear ocorre de maneira proporcional à variação da temperatura e o comprimento inicial Li. Mas ao serem analisados barras de dimensões iguais, porém feitas de materiais diferentes, sua variação de comprimento seria diferente. Isso porque a dilatação também leva em consideração as suas propriedades do material com que o objeto é feito. Este é a constante de proporcionalidade, chamada de coeficiente de dilatação térmica. A dilatação dos sólidos é classificada em linear, superficial e volumétrica. Os materiais e equipamentos utilizados foram um kit de dilatação térmica, um sensor rotativo, um sensor de temperatura, uma caldeira com água, uma mangueira de borracha, um USB Link, um software PASCO Capstone, alumínio, cobre e latão. O experimento. Foi escolhido um dos tubos para iniciar o experimento e foi posicionado no suporte, cuidando para que a parte que possuía o anel com maior distância da ponta ficava posicionada na extremidade do suporte, que abrigava o sensor rotativo. Em seguida foi utilizado um grampo de metal para prender o sensor próximo ao centro do tubo e foi colocado a espuma. Com o auxílio do técnico, utilizamos um pequeno arame metálico preso ao suporte para travar o tubo no lugar e mantê-lo em contato com o sensor rotativo. Foi introduzida a mangueira na entrada do vapor do tubo e em seguida a outra extremidade da mangueira na saída de vapor da tampa de caldeira. Aumentamos a temperatura ao máximo e esperamos a água ferver. Após ferver, fechamos a caldeira e clicamos em gravar. Observamos que os valores de dilatação e temperatura começaram a aumentar fortemente e o vapor começou a sair pela extremidade do tubo, em contato com o sensor rotativo. Após a temperatura estabilizar, clicamos em parar. Diminuímos a temperatura da caldeira até o grau 6 e esperamos cessar a fervura. Com cuidado retiramos a mangueira da tampa da caldeira, da ponta do tubo e a tampa da caldeira. Destravamos o tubo e retiramos do suporte, e após isso retiramos a espuma e o sensor de temperatura, deixando o sensor imerso em água, a temperatura ambiente, por alguns minutos. Preenchemos a tabela 1, 2 e 3 de acordo com os dados coletados para o tubo escolhido, e refizemos o experimento para os demais materiais. Com base na tabela desenvolvida no software, foi possível observar os coeficientes dos materiais utilizados e conseguimos comparar com os de tabela, verificando o seu erro. A melhor performance, com maior aproximação ao erro, foi do latão, com 0,81%, com o valor de tabela de 1,80 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1, e do experimento de 1,815 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Seguido do cobre com erro de 6,71%, com o valor de tabela de 1,60 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e do experimento de 1,708 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E do alumínio, com erro de 9,75% e valor de tabela de 2,10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e do experimento de 2,305 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Foi possível verificar a dilatação de cada material. O cobre dilatou 5,076 vezes 10 a menos 4 metros, o alumínio 7,070 vezes 10 a menos 4 metros, e o latão 5,550 vezes 10 a menos 4 metros. Exemplificamos a tabela com os dados obtidos no experimento, com o comprimento inicial e o comprimento após o experimento, junto com a equação da dilatação linear, para então comparar os erros. Gráfico de dilatação e temperatura medidos ao longo do tempo, obtido através do software PASCO Capstone. Foi possível, através do experimento, unir a teoria de sala de aula com a prática. A experiência deixou evidente a eficácia na união de ambas, resultando em um melhor compreendimento sobre a dilatação térmica. O experimento nos deu uma boa ideia de um valor bem próximo ao que se veria na prática, porém com valores como quase 7 a 10% de erro. Pode significar uma catástrofe se aplicada em um projeto real. Por exemplo, assim, é sempre recomendável que se verifique na prática esse potencial de dilatação térmica do suposto material utilizado.